Vivemos na geração mais falante da história e talvez na mais insensata. Nunca se falou tanto, nunca se escreveu tanto, nunca se opinou tanto. Mas Provérbios afirma algo que confronta diretamente nossa cultura. A vida e a morte estão no poder da língua. A boca não é neutra, ela constrói ou destrói. Palavras não são apenas sons, são sementes. Cada frase revela o que governa o coração. Uma geração que perdeu o temor do Senhor, perdeu também o freio da língua. Onde não há temor, há excesso de palavras e escassez de sabedoria. Provérbios descreve o sábio como alguém contido, cuidadoso e disciplinado no falar. Já o tolo é identificado não pela falta de inteligência, mas pela falta de domínio da boca. O problema do nosso tempo não é a ausência de informação, é a ausência de autocontrole. A língua solta é sinal de coração desgovernado. Redes sociais se tornaram altares onde egos são adorados e reputações são sacrificadas. O tolo fala tudo o que pensa. O sábio pensa antes de falar. A cultura chama isso de censura, Deus chama de sabedoria. A Escritura afirma que o justo usa palavras para curar, enquanto o ímpio usa palavras como espada. Palavras ferem mais que punhos, porque deixam marcas invisíveis e profundas. Muitos lares estão destruídos não por falta de amor, mas por excesso de palavras duras. Muitas igrejas adoeceram não por perseguição externa, mas por fofoca interna. Provérbios não trata fofoca como algo pequeno, mas como veneno que se infiltra silenciosamente. Quem espalha boatos não é apenas indiscreto, é instrumento de divisão e morte. O coração orgulhoso se revela na língua arrogante. Provérbios associa palavras duras à soberba e palavras brandas à sabedoria. A geração atual confunde franqueza com brutalidade e sinceridade com crueldade. Mas Deus não chama agressividade de verdade. A verdade bíblica é dita com temor, responsabilidade e amor. O problema não é falar a verdade, é falar sem temor de Deus. Muitos falam em nome da verdade, mas movidos pelo ego. O sábio não fala para vencer debates, fala para glorificar a Deus. Provérbios também alerta que quem fala demais, inevitavelmente peca. A língua não foi criada para ocupar todos os espaços, mas para servir a verdade. O silêncio não é ausência de espiritualidade, muitas vezes é sinal de maturidade. A cultura do comentário constante produziu cristãos que reagem antes de orar. O homem sábio aprende quando calar, quando ouvir e quando falar. Quem domina a língua governa a si mesmo. Quem não domina a língua será governado pelas próprias palavras. O texto bíblico afirma que a boca do justo é fonte de vida. Isso significa que palavras podem restaurar, consolar, exortar e fortalecer. O mundo está cansado de discursos vazios e palavras violentas. A sabedoria bíblica oferece palavras que curam porque nascem da verdade. Uma palavra dita no tempo certo pode impedir uma queda, restaurar um casamento ou salvar uma alma. Mas palavras irresponsáveis destroem em segundos o que levou anos para ser construído. O cristão não fala por impulso, fala por missão. A língua também revela o tipo de fé que professamos. Não existe cristianismo verdadeiro sem transformação da fala. A boca que louva a Deus não pode ser fonte constante de veneno. Provérbios deixa claro: quem ama a vida, guarda a língua. A fé que não disciplina a boca é fé superficial. A graça não anula a responsabilidade, ela a aprofunda. O Espírito Santo não apenas conforta, ele governa. E um dos primeiros sinais de governo espiritual é o domínio da língua. Cristo é o exemplo perfeito. Ele nunca falou em excesso, nunca feriu por vaidade, nunca respondeu por impulso. Suas palavras eram poucas, mas cheias de autoridade. Ele usou a boca para ensinar, corrigir, consolar e salvar.
Na cruz, quando poderia ter se defendido, permaneceu em silêncio. O Verbo Eterno nos ensina que sabedoria não está em falar muito, mas em falar certo. Seguir a Cristo é aprender a usar a língua como instrumento de vida e não de morte. Provérbios nos confronta com uma verdade inescapável. Sua boca está moldando seu futuro. Palavras constroem caminhos ou cavam abismos. A geração que fala sem temor colhe destruição. A geração que submete a língua a Deus encontra vida. A pergunta não é se você fala muito ou pouco, mas se suas palavras glorificam a Deus. A língua disciplinada é sinal de coração convertido, onde há sabedoria, há silêncio, verdade e vida.